se a recomendação é gravar ou não, eu vou gravar. Até que me diga o contrário. Ok. Iniciando a gravação. Então, bem-vindos, né, pessoal, ao nosso segundo semestre juntos. É uma alegria estar com vocês. E eu não poderia começar sem agradecer, né, a todo esse movimento que vocês fizeram, assim, realmente, em seis anos de docência que eu já tenho, acho que foi a primeira vez que algum aluno brigou por mim e não comigo, assim, então eu fiquei muito feliz mesmo, foi muito bacana ter essa mobilização, ter todo esse engajamento, mostra que realmente eu estou no caminho certo do que eu quero, do que eu posso ser e de como que eu posso ser cada vez melhor, uma pessoa melhor para vocês. Então, a aula de hoje, tá? Eu trouxe ela mais como é a primeira aula, normalmente, assim, se fosse uma aula presencial, né, eu iria trazer algumas dinâmicas, nós iríamos conversar bastante, né, nós iríamos ter esse encontro inicial ali, essa troca de energia, essa troca de informações, se conhecendo, né. Então, como a gente está um pouquinho virtualizado, né, talvez a gente não consiga desenvolver tanto essas temáticas, mas com o passar das próximas aulas, eu até tinha marcado um Kahoot para a gente dar uma lembrada, mas eu vou esperar para a aula que vem, porque não está todo mundo aqui. Eu quero que esteja mais o pessoal mais online aí para a gente poder fazer. Então, como tem gente que falou, né, fiz uma inscrição, não sei se consigo acesso ainda e tal, a gente espera para a semana que vem. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre a ementa, sobre como que está organizada a disciplina com o plano de ensino, e vou fazer uma revisão de concreto armado 1. Acho que é bom, assim, a gente dar uma revisada para a gente entrar num conteúdo novo, assim, né, que a gente possa trabalhar. Mesmo que hoje a gente faça uma aula até mais curta, né, em função dessa falta dessa dinâmica que eu gostaria de fazer com vocês, a gente pode ir já começando a alinhar de novo o nosso pensamento em relação ao em relação ao concreto armado, né? O que que é o concreto armado? Como que vai como que eu tenho que lembrar alguns pontos que são importantes? Porque às vezes a gente até pensa assim, né, pessoal, a gente teve ali eu tive, né, uma semana só de recesso, vocês que não, a grande maioria que não precisou do grau C, teve 2, né? E às vezes a gente pensa que é tão pouco conteúdo, tão pouco tempo, mas às vezes a gente se esquece de algumas coisinhas correlacionadas ao concreto armado. E concreto armado 2 é uma continuação do que a gente viu em concreto armado 1, tá? A gente vai seguir nessa nossa linha de raciocínio, então por isso que a revisão de hoje ela é importante para a gente alinhar tudo que a gente viu, para que a gente introduza, né, conteúdo novo, que a gente introduza uma parte nova da, da disciplina, que é a parte de pilares, reservatórios, a gente vai ver ao longo aqui da aula, tá? Então, deixa eu só pegar aqui minha canetinha, um segundo. Então, a ementa, tá, é o desenvolvimento de projetos estruturais de pilares, escadas, reservatórios em concreto armado, dimensionar elementos submetidos à flexão composta e torção e elaboração de um projeto estrutural de um edifício em concreto armado. As habilidades, o que a gente espera que vocês saiam dessa disciplina, né? Saibam dimensionar e verificar a estabilidade de peças curtas, comprimidas, dimensionar e verificar a estabilidade de peças sujeitas à flambagem. Quando a gente fala de flambagem, a gente está falando de pilares, tá? Dimensionar e calcular peças à flexão simples, normal e oblíqua. Também aqui a gente está falando de vigas e pilares. Dimensionar e calcular a flexão composta na ruptura. Flexão composta a gente trabalha em pilares. Dimensionar e calcular as peças sujeitas à torção, vigas, tá? Calcular reservatórios e escadas pelos processos usuais.
calcular e desenhar a estrutura de um edifício residencial, aplicar esses conhecimentos adquiridos, tá? No cálculo de diversos elementos estruturais de um edifício. Planejar, projetar, calcular, detalhar um edifício residencial em concreto armado. Então, as competências. Conhecer o dimensionamento de peças de concreto armado, a flexão composta e oblíqua e a torção. Em complemento à disciplina de concreto armado 1. Compreender os processos de cálculo de estrutura de concreto armado, conhecer um software de cálculo para concreto armado. Então, aqui está o nosso conteúdo, que eu acho que é a parte que mais vai nos trazer, né, o norte da nossa disciplina. Então, nós vamos fazer o dimensionamento de pilares, tá? Flexão normal e oblíqua, torção, pilares aqui, desculpa, tá? E daí nós vamos ver como que eu verifico a questão da flambagem, como que eu calculo pilar intermediário, pilar de extremidade, pilar de canto, projeto de uma subestrutura de contraventamento, né? Então, aqui a parte dos pilares, como que elas funcionam em função do contraventamento, né? Com forças horizontais sendo aplicadas, e escadas convencionais e reservatórios, tá? E daí, nessa disciplina, está previsto, tá? Os princípios para a realização de um projeto em situação de incêndio, tempo requerido de resistência ao fogo, método tabular. E vocês vão ter que fazer um projeto, tá? A segunda parte do trabalho, desenvolvimento de um edifício residencial, contemplando, né, os elementos. Então, o grau A, tá? Vai ser dividido com uma prova de peso 7, um trabalho teórico de peso 3, que é o inicial. O grau B, prova, peso 5, trabalho, peso 5. O grau C, prova, tá? Então, a média do grau A mais grau B dividido por 2 acima de 7, aprovado. Se não, vai para o grau C, que é grau A, grau B, grau C dividido por 3. Média 5, tá? Então, o calendário, ele tá aqui em função do plano de ensino, porque eu só esqueci de abrir o plano de ensino. O plano de ensino, ele tá mais ou menos estimado, tá? E ele já tá postadinho lá para vocês, então aqui já tá tudo certinho. Aqui eu tinha até botado o grau B, 6 e 4, eu vou arrumar, tá? Porque eu tinha botado 5 e 5. Depois eu arrumo ali. Esqueci de arrumar esse detalhezinho. Continuando. Trabalho teórico, tá? Um projeto completo de concreto armado. O aluno terá que dimensionar um pavimento tipo. Será dimensionado lajes, vigas, pilares e fundações. Então, para o grau A, eu quero que vocês dimensionem as lajes e as vigas, que vocês já aprenderam em concreto armado 1. E para o grau B, vocês vão dimensionar ali pilares. E fundações, na verdade, fundações, ela não entra aqui, porque eu acho que vocês têm uma disciplina separada, tá? Mas aí vocês vão escolher uma planta de um edifício. E daí o que eu sugiro de dicas para que vocês tenham mais facilidade na hora de fazer um prédio, né? Um edifício. Procurem um edifício que seja espelhado, tá? Esse aqui é um exemplo que ele não é espelhado, né? Então procurem uma planta baixa que ela seja espelhada. Por quê? Porque daí você resolve metade e espelha a mesma área de aço para a outra metade. Tem edifícios que eles são espelhados em 4, né? Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, né? E esse é igual, esse é igual. Então facilita muito que tu vai resolver ali 1/4 do teu prédio, né? E só as vigas e os pilares que vão estar na interface deles é que não vai dar. Tá? Dúvidas referente ao trabalho? Deixa eu vir aqui enxergar vocês. Sobre o trabalho. Então, vocês vão escolher uma planta, vocês vão me mostrar. E daí, eu dando um ok, vocês já podem começar. Por isso que eu vou postar de novo as tabelas, que vocês podem usar as tabelas, o F-Tool, né, os softwares, todos que a gente viu para ajudar vocês.
Dúvidas? Vamos lá? No grau A, ele vai valer 3 e a parte do grau B, 5, isso? Eu acho que eu vou dar uma modificada ainda, tá? Eu acho que eu vou botar um pouco, vou pesar um pouco mais o grau A, porque vai ser lajes e vigas, e o outro é pilares e reservatórios. Então, acho que eu vou subir um pouquinho ali. Eu vou postar de novo depois o plano de ensino, tá? E eu vou subir um pouquinho, acho que o grau A, porque o grau A, lajes e vigas, fica mais pesadinho, assim. Então, acho que eu vou subir e depois eu posto ali para vocês. Mais alguma dúvida? Eu tenho outra dúvida, mas é referente a concreto armado 3. Ele vai começar agora ou é na segunda parte do semestre? Concreto armado 3 é no outro semestre. No outro semestre? Em 2023? Isso. Mas eu já me inscrevi nesse semestre? Mas onde é que tu é? Novo Hamburgo. Não é contigo? Não. É contigo. Nem deve ter professor, então, ainda, só botaram a disciplina lá. Eu nem sabia que tinha aberto concreto armado 3, não faz sentido. Não faz sentido. Eu botei nas duas. Porque concreto armado 3 é a sequência do 2. Ele abre sempre em sequência. Abre o 1, abre o 2, abre o 3. Alguém deve ter feito alguma confusão aí na hora que abriu essa disciplina. E lá em Novo Hamburgo ia abrir o 13 e não ia abrir o 2. Tipo, eu só tô fazendo o 2 porque o pessoal fez a comoção ali e daí tem online, sabe? Tem certeza que abriu em Novo Hamburgo? E porque eu. Mas ela é online, né, também. Sim, ela é online. É Que daí, dia da semana ela é? terça-feira, se não me engano. Que estranho. Eu não sei se. Não diz o nome do professor? Não diz nada, só tá lançado lá a cadeira, tipo. Hoje não tem nada no Moodle aí, não tem nada, assim, tipo, de plano de ensino, nem nada. Por isso que eu tô em dúvida. Eu acho que vai começar na segunda parte do semestre, porque ela é de 30 horas, né? Não tem nada lançado ainda, Boa então. noite, professor. Eu vi que o pessoal postou aqui. Coloquei ele no grupo ali. Ela é na terça-feira, tá como optativa. Eu acho que é em Porto Alegre, gente. Eu acho que não é em Novo Hamburgo. Porque em Porto Alegre, em Novo Hamburgo eu sei que não ia abrir, porque quem dá sou eu. E daí é sempre nessa sequência. Dá um, dá o 2 e daí dá o 3. Aqui em Porto Alegre abriu. Então talvez é em Porto Alegre, então. E, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu cheguei tarde, aí não vi se você já tinha falado. Vai ser todo online ou vai ser as provas presenciais? As provas têm que ser presenciais, pessoal. Não tem outra opção, tá? Beleza, Mas, né? na verdade, ele queria até que fosse feito encontros presenciais para tirar dúvida do trabalho. Mas daí, tipo, é uma coisa que ele não vai saber se eu fizer online ou não, entendeu? A gente pode fazer essa parte online, não vejo problema. Mas as provas, no mínimo, 2 encontros em Novo Hamburgo precisa, tá? Tá ok, então. Obrigado. Mais alguma dúvida perante isso? Daí a gente pode começar a nossa revisão. Tranquilo? Então tá. Então, vou arrumar ali os pesos, né? Vou dar mais uma avaliada, assim. Mas a ideia, por que até a ideia é que vocês façam esse dimensionamento, tá? Vocês podem usar as tabelas. Eu acho que tem que usar a tabela, não tem que fazer à mão, assim. A gente está no momento que a gente tem que evoluir, né? Ah, eu quero usar o FS Calc. Usa, bacana, vai lá, te dou o maior apoio. Ah, eu vou usar o
o F-Tool, aliado com o AutoCAD, aliado com as tabelas. Eu só preciso, depois eu vou postar para vocês, que eu acabei, deixa eu ver se eu acabei, acho que eu não acabei postando. Mas é aqui no plano de ensino que eu vou postar. Aqui, deixa eu ver se uma coisinha, se eu postei. Não, eu vou postar para vocês ali as orientações para o trabalho, tá? O que tem que ter bem certinho, né? Tem que ter um memorial de cálculo, então, olha, eu usei essa carga, essa aqui é a minha planta tipo, eu vou botar ali o F-Tool e vou usar as tabelas. Perfeito. Você vai me entregar isso e eu vou verificar. Então, tu vai ter que fazer, lá no final, a planta de formas das lajes, das vigas, dos pilares e do reservatório. Tá? E vou ver os pesos e a gente vai ter sempre, tá? Ao longo dessa disciplina, nós vamos ter sempre um momento no final da aula para sanar as dúvidas do trabalho. Aí, por que ele tem que ser individual também, tá? Ele tem que ser individual, porque lá em Concreto 3, quando vocês forem para Concreto 3, seja se vocês vão fazer comigo ou com outro professor, enfim, com outra oportunidade da disciplina, é bom vocês terem o trabalho de vocês, porque daí nós vamos lançar todo esse trabalho que vocês fizeram na mão, com o uso de tabelas, enfim, nós vamos usar dentro do TQS e daí nós vamos tirar essa informação do TQS. E a gente vai comparar, né, se aquele trabalho que tu fez na mão tá muito diferente do que o TQS te forneceu. Por que isso é bacana e isso é importante? Porque às vezes a gente não pode confiar somente no software, né? O software ele pode errar, não tá livre, né, de cometer um erro. Tanto que às vezes, por exemplo, já aconteceu de uma vez eu fiz um projeto no Eberic e ele não enxergou um pilar que eu coloquei. Eu coloquei um pilar ali e ele não viu aquele pilar. E daí ele me deu uma viga de 1,5 metro de altura, né, para poder suportar aquele vão. Então, se eu não revisar o meu projeto no software e olhar que dizer, nossa, não, isso está muito fora da realidade, você não vai conseguir, você vai confiar nele e vai estar errado, né? Então, por isso que a gente precisa dessa parte mais teórica. É um pouco mais chatinho de fazer? Concordo, né? Acho que é mais trabalhoso, tem mais esse caráter mais de tu ter que te dedicar um pouquinho mais ao uso de uma tabela. Mas também, em contrapartida, pessoal, fica como um exemplo para vocês depois, se vocês se formarem, pegar um pequeno projeto. Vou pegar um pequeno projeto e vou dimensionar usando as minhas tabelas, porque eu manjo das minhas tabelas, eu sei o que elas estão me dizendo. E como eu verifiquei lá no TQS, no outro semestre, eu vi que elas estão quase iguais, então minhas tabelas estão certas, né? De uma certa maneira, você pode ganhar confiança. E você não precisa investir numa licença de um software ali que às vezes gira em torno de 2.000 a 3.000 reais, né? Logo quando tu te forma, às vezes tu te forma, tu não tá ainda, né, no mercado pronto para calcular. Tanto que eu tenho um aluno meu que está se formando agora, e em setembro ele tá pegando um projeto, ele falou, tu faz o estrutural porque eu não me garanto. E, né, porque ele não se sente seguro, por mais que eu esteja ainda tentando incentivar ele a calcular, dizer, não, eu posso te dar um suporte, um apoio, mas tenta calcular, eu te ajudo, para que ele ganhe essa confiança e ele possa ganhar o mercado de trabalho, né? Consiga começar a crescer, porque ele é de uma cidade aqui perto ali de Novo Hamburgo, é uma cidade pequena, ele vai criando mais nome, né? Cidade pequena isso funciona bastante, né? A questão do nome e dos projetos que vão surgindo. Gente, olha meu cachorro. Já começamos na primeira aula. Já. Falando nisso, a tarantela, com que fim levou? Tá aqui. Tá bem? Tá bem, tá se recuperando, assim, mas não tá muito fácil a vida aqui com esses três, porque quando vê,
se pegam no pau de uma maneira. Ontem foi um dia que eu tava olhando, terminando de olhar um filme ontem de noite, tudo escuro, assim, só a TV, né? Daí a calabresa desceu muito perto dela, ela se assustou. Quando eu vi, eram as duas se bolando, né? Daí corre pra sala separar. Mas ela tem resquícios, né? Ela tem medo, assim, então são traumas. Então a gente vai ter que curar aos pouquinhos. Mas tá aqui ainda, vamos ver até quando. Então tá, trabalho individual. Agora entrou mais gente. Estamos quase todo mundo online, que bom. Mas um e outro que não entraram. Vou compartilhar a tela. E agora nós vamos fazer uma grande revisão de concreto armado. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma viga de seção T. Tá? A gente vai começar. Vou ver se eu começo hoje ou se eu deixo para semana que vem, que todo mundo esteja conectado com o login, tudo certinho, né? Que vocês possam não perder. Então, compartilhar a tela. Vou ocultar aqui. Tá, então aqui o plano de ensino. Vou dar mais uma arrumada nele, tá? Vou pensar um pouquinho melhor. Acho que eu vou mudar um pouquinho os pesos aqui para compensar. Até porque a prova vai ser presencial, né? E às vezes isso pode ser um baque, dependendo do nível do aluno. Tá. Deixa eu pegar a caneta, que a caneta é melhor que eu posso riscar. Então, nós continuamos ainda usando o livro do Schust, tá? A gente ainda continua trabalhando ele. Tem mais algumas outras referências, né? Mas a gente vai usar basicamente, pessoal, a norma 6118, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre concreto armado 1, vamos revisar isso, né? Então, vamos pegar bem lá do início, assim, tipo, vamos dar uma pensada em tudo que a gente viu na disciplina no semestre passado, né? Nos nossos 18 encontros ali, né? Uns 18, 17 encontros, né? Tirando as avaliações. Então, nós vamos ver que o concreto, né? Ele é oriundo do cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, né? No momento que eu tenho cimento e água, eu tenho pasta, cimento, água e agregado miúdo, eu tenho argamassa, cimento, água, agregado miúdo, agregado graúdo, eu tenho concreto simples. E ele se torna um concreto armado quando eu tenho a união desses dois materiais. Concreto simples mais armadura com uma boa aderência. Porque se eu não tiver uma boa aderência, eu não tenho transferência de esforços. Concordam comigo? Que eu preciso, porque quem recebe toda a carga é o concreto, né? É o concreto que recebe a carga e transmite esse esforço para o aço. E aí o aço entra em solicitação. Se o aço ele não entra em solicitação, ele não vai segurar. E aí eu tenho uma situação que eu tenho uma estrutura em concreto armado que simplesmente vem abaixo sem aviso, né? Porque o meu maço não está mais recebendo aquela carga ou não recebeu. Às vezes por uma falha de ancoragem, pode ser, ou às vezes também por uma questão de aderência. Não tem, meu aço, meu concreto não sofre aderência. Não ocorre esse trancamento, né, essa união, e não vai ocorrer a diferença de esforço. O concreto simples está submetido ao esforço de flexão, então aqui eu tenho, né, esforço de flexão sendo apoiado. Esse esforço, tá, ele, quando aplicado numa viga, só em concreto, a viga rompe sem aviso, né, porque ela não resiste, ela resiste muito bem a esforços de compressão, mas muito mal a esforços de tração. Agora, quando eu tenho uma malha, né, eu tenho uma barra aqui de aço, a minha viga submetida ao mesmo esforço de flexão, ela vai ter pequenas fissuras, né? Ela vai ter pequenas aberturas de fissuras e ela não vai ter um colapso
sem aviso, né, um colapso brusco. Ela vai fissurando, né, vai me trazendo essas informações. Eu até fui, agora, semana passada, segunda-feira de semana passada, faz uma semana que eu fui lá em Caxias olhar um condomínio, que ele tá com bastante problemas de filtração, e uma coisa que me chamou a atenção é que tem umas vigas deles muito fissuradas, com esse tipo de fissura. E o pessoal que me chamou para dar um orçamento, enfim, era um pessoal que queria ver só a parte de infiltração. E eu olhei aquelas fissuras e em cima não tem nada. Em cima daquelas vigas é uma área de convivência ali, um terraço, assim, um negócio assim. E tinha muita fissura sim, e tinha fissuras também de cisalhamento aqui, próximas a 45 graus. E daí eu fiquei muito intrigada, né? Eu falei, olha, isso aqui também é uma situação de preocupação. Fissuras, e as fissuras elas estavam tão propagadas que elas já estavam chegando na zona de tração, de compressão, e aqui eu tinha uma partezinha que ela estava comprimindo. E não tem nada em cima, né? E aí que tá o problema, o X da questão. O que tá acontecendo que ela tá tão mal dimensionada? Alguma coisa muito grave aconteceu ali. Então tem que levantar lá, né? Tem que fazer alguns ensaios para tentar ver. Os estribos, a gente sabe que eles servem para evitar esforços de cisalhamento, né? Esse tipo de ruptura. Então ele vai costurar essas fissuras, né? Então, quando eu tenho uma fissura próxima a 45 graus, o que acontece? Normalmente, eu posso ter tido uma ruptura do estribo, né? Eu posso ter uma falha na minha armadura longitudinal. Eu posso ter uma falha no meu concreto. Eu posso ter N situações para ter uma fissura próximo, né, a 45 graus dos apoios. Daí, quando eu falo em apoio, eu tô falando aqui dos pilares, né? Mas nunca é um bom presságio, assim, né? Fissuras a 45 graus, elas te causam um desconforto, né? Porque daí tu tá passando por uma situação bem mais crítica, né? Da tua estrutura. Ela tá te avisando, olha, eu tô doente, eu não tô legal. E daí vai de nós simplesmente ignorarmos ou não o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, naquele condomínio que eu fui olhar, ninguém tinha percebido as fissuras. Eu falei, olha, falei lá pro síndico profissional lá, que é uma empresa, falei, olha, isso aqui é bastante sério, você tem que, mesmo se você não fechar comigo, você tem que fechar com alguém que vá vir olhar isso, que vá vir analisar essa estrutura aqui, porque tu tá... porque é um terraço do lado e do mesmo lado ali tem 19 andares para cima em alvenaria estrutural, né? Então, eu falei, você tem que ter alguém olhando para isso com seriedade. E porque é isso que acontece, ó. Quando eu tenho uma estrutura que ela tá chegando no seu colapso, eu vou ter fissuras progressivas, essas fissuras elas vão aumentar, né, ao longo, elas vão aumentar tanto em comprimento quanto em espessura e profundidade. Que daí elas passam do caráter de ser uma fissura para um caráter de ser uma cratera, tá? Tem fissuras, às vezes, rachaduras que tu põe a mão, assim, tu consegue colocar o dedo, né? Então, esse é um exemplo que eu tenho um esmagamento aqui do concreto, ou seja, a resistência do concreto que eu estimei lá, que foi de 25 MPa, aqui já passou os 25 MPa. A carga está muito maior que 25 MPa. Então, ele vai esmagar, não tem o que fazer. O meu aço aqui, ele está trabalhando numa solicitação absurda, né? Ele está sendo esticado. E quando ele está sendo esticado, ele vai ter aquela... Até tô com o... eu tenho um aluno aqui que está perdido. Deixa eu só falar.
Porque ele tá lá no Aftec. Deixa eu enviar o link aqui, peraí. Mandei o link para ele. Então, essa é uma fissura que o meu... Até tô com um ossinho da minha cachorra aqui na minha mão, que quando vai acontecer o aço, ele vai entrar em tensão, ele vai sendo puxado, até que essa zona aqui, que não sei se vocês estão me enxergando, ela vai ter uma estricção, né? O meu aço, ele vai receber ali uma estricção, né, no meio daquela barra, e ele vai romper, né? E quando ele romper, ele perde a sua estabilidade. E daí sim minha estrutura está sujeita a uma ruptura brusca, tá? Então, os elementos estruturais de uma edificação é lajes, seja ela nervurada, maciça, vigas, tá? Escadas, pilares, fundações, seja ela uma sapata corrida, uma sapata isolada, uma viga baldrame, um bloco e estacas, né? Independente do que for, são os meus elementos estruturais. Então, vamos lembrar um pouquinho de lajes, que foi o último conteúdo que a gente viu. Lembra que lajes, ela recebe os esforços, seja ela unidirecional ou bidirecional, tá? Ela recebe esforços vindos do peso próprio da laje, né? O peso da regularização dessa laje, pode ser uma camada de concreto ou de argamassa, seja o piso, seja o rebaixamento de gesso, todas essas cargas, mais a carga acidental, que é a carga onde ela é aplicada. Então, ela vai ter uma carga acidental X para escritório, X para cozinha, X para dormitório, né? Garagem, auditório, cinema, loja comercial, né? Independente do tipo, ela vai ter uma carga acidental. Essa carga acidental, todas as cargas, perdão, vão ser transmitidas para as vigas. Se é uma laje unidirecional, ela vai transmitir para duas. Se ela é uma laje bidirecional, ela vai transmitir para 4 vigas, né? Daí nunca numa proporção 25, 25, 25, nem 50, 50, né? Isso vai depender lá dos nossos cálculos e dos vínculos, tá? Daí, a viguinha, ela... Eu vou desenhar aqui, ó, o nosso apoio, que é o pilar, tá? A nossa viga, ela vai receber essa carga que já tá vindo da laje, né? Que a gente chama de contribuição da laje. Ela vai ter o peso próprio dela, ela vai ter o peso da parede que vai estar em cima dela. Essa parede, ela vai ter revestimento interno, revestimento externo, ela vai ser uma parede de gesso acartonado, ela vai ser uma parede de alvenaria, de bloco furado, do tijolo maciço. O que vai ser essa alvenaria? Vai me direcionar o peso dela. Então, a viga, ela vai suportar a parede com suas características, com seus revestimentos, o peso próprio dela e o descarregamento da laje. E daí ela vai mandar esses esforços para os pilares, né? Então, no pilar, eu vou ter todo... Opa, perdão. No pilar, eu vou ter todo esse carregamento vindo da minha viga, que já vem lá da minha laje. Tudo começa na laje. Então, o primeiro elemento estrutural que eu tenho que dimensionar, pessoal, é a laje. E daí eu vou dimensionar todas as vigas, e daí eu vou dimensionar os pilares,
tá? Os pilares, então, ele vai ter uma carga que a gente utiliza o cortante da viga, tá? Porque é uma carga pontual. Pilar, a gente trabalha com carga pontual, então eu vou pegar o meu cortante da viga, e conforme eu for tendo lances de pilares, tá? A cada pavimento tipo, eu vou somando essa carga. Eu vou somando com o pilar de baixo. Então, eu vou chegar lá na base do último pilar, lá onde está a terra, né? Que está a terrinha, vai ser a carga máxima. Então, um pilar bem torto. Aqui ele tem uma carga, conforme vai tendo os lances de pavimento tipo, ele vai chegar aqui com uma carga bem maior, às vezes até 10 vezes maior, dependendo do modelo não, do número de pavimentos, né? Dependendo dessas questões. Tá? Nós vamos aprender. E a parte de fundações, eu acredito que vocês tenham uma disciplina só sobre isso, né? Porque ela não entra em concreto armado em nenhum ponto, que eu acho bem estranho. Vocês vão ter alguns tipos: tubulão, estaca, bloco, viga baldrame, sapata corrida, sapata isolada, e todas elas vão levar em consideração também o tipo do solo, tá? O tipo do solo é que vai direcionar a vocês o tipo que vai ser utilizado. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma sapata isolada. Aqui eu tenho o exemplo de uma sapata corrida, tá? E aqui eu tenho para vocês uma partezinha de como que eu dimensiono como fica a minha armadura, tá? De uma sapata isolada. Então, eu tenho aqui, ó, a armadura vindo do meu pilar, tá? Essa armadura do pilar, ela é ancorada na minha sapata, e depois eu faço o dimensionamento da minha sapata. E eu dimensiono ela nos dois sentidos, tá? No sentido A e no sentido B. Ela é basicamente, pessoal, uma laje, tá? A armadura da minha sapata, ela é quase como se fosse uma laje. Então, vamos lembrar um pouquinho. Eu tenho os esforços da laje, viga, pilares, fundação e solo. Então, a laje é o meu primeiro elemento que eu tenho que dimensionar. Vou dimensionar a laje, vou mandar esses esforços que tem que ser mandados para as vigas, porque não adianta eu dimensionar as vigas antes das lajes, porque eu não sei qual é a carga que está vindo na minha viga, né? E a mesma coisa meus pilares, então eu tenho que ir por essa ordem. Eu vou dimensionar a laje, eu vou dimensionar a viga, eu vou dimensionar os pilares e eu vou dimensionar a fundação. E a fundação, ela vai dissipar para o solo, tá? Ela vai mandar para o solo certinho. Então, lembram disso aqui? Estado limite último e estado limite de serviço. Por que que é importante, tá? Nós sabermos disso. Porque no estado limite último, tá? Nós temos que garantir a segurança, capacidade de sustentação, resistência e estabilidade. No estado limite de serviço, eu tenho que ter adequado ao uso, durabilidade, estética e conforto. Eu preciso garantir esses dois estados limites. E seja ele para qualquer elemento estrutural. Tanto para laje, quanto para viga, quanto para pilar, quanto para fundação, quanto para reservatório, quanto para escada. Eu tenho que considerar esses esforços, tá? Então, nós vamos seguir trabalhando essas características também dentro da disciplina. Os carregamentos também se mantêm, tá? A forma de atuação vai ser concentrado para pilares, linearmente distribuído e distribuído superficialmente vai ser
lajes, vigas, escadas, reservatórios, todos esses elementos. O tempo de atuação, se ela é uma carga permanente ou se ela é uma carga acidental. Uma carga permanente é aquela carga que vai estar lá na vida toda da estrutura. Então, peso próprio, pisos, paredes, né? Todos esses esforços vão estar lá atuando uma vida inteira. As acidentais, daí é o tipo de utilização da minha residência, né? Da minha edificação, do meu edifício. Então, concentrado, alguns exemplos que a gente pode ter, tá? Um pilar sobre a laje ou viga, eu tenho um pilar sobre uma laje, ou eu tenho um pilar sobre uma fundação, ou eu tenho a reação de uma viga em outra viga, tá? Quando eu tenho essa reação, eu considero uma carga pontual no meu dimensionamento. Linearmente distribuída vai ser uma parede sobre a laje, né? Uma parede sobre a viga, e ela vai ter essa característica de distribuir por metro linear, né? Por linearidade. Então, a cada 1 metro linear, eu tenho esse descarregamento, né? X, Y ou Z. Daí, uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? Que vai ser importante a gente lembrar é o peso específico dos materiais. Concreto simples, 24 kN/m3. Concreto armado continua sendo 25 kN/m3. Daí, argamassa, alvenaria de tijolo, furado, maciço, alvenaria de blocos de concretos vai variar. Eu entro lá na norma 6120 e tiro essas informações. As cargas acidentais ou variáveis vai ser o tipo daquela peça. Né? Ela vai ser uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro, uma área de serviço. Ela vai ser a parte de escadas, ela vai ser a área de corredor, ela vai ser um terraço, um restaurante, uma sala de aula. Tudo isso vai mudar, tá? E nós vamos seguir trabalhando com esses esforços solicitantes. Sejam eles distribuídos linearmente ou concentrados, tá? Então, quando eu tenho uma viga biapoiada, eu vou seguir utilizando aquela característica de momento máximo vai ser a carga vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8. E o meu cortante vai ser a minha carga vezes o meu comprimento dividido por 2. Domínios. Lembram de domínios? Tá, nós vamos rever um pouquinho. Deixa eu só ver se está tudo certo. Então, continuo aqui, porque às vezes eu caio, nem sei, né? Domínio 1, né? A seção está sujeita a tração não uniforme. Eu não tenho, né? Lembram aqui, ó, posição da linha neutra. Eu tenho tração e compressão. O que acontece no domínio 1? Eu só tenho tração pura, né? Eu não tenho compressão, então não serve para o dimensionamento de concreto armado. Domínio 2, eu passo a ter o meu aço trabalhando no máximo pontual e eu começo a ter uma zona de compressão sendo trabalhada. Então, se eu tenho tração, eu tenho compressão no domínio 2, significa que eu estou numa situação de concreto armado, dimensionamento, né, desses dois esforços, tração e compressão, atuando simultaneamente. Aqui, eu tenho o aço no máximo e eu estou tendo o meu concreto trabalhando de 0 a 3,5% por mil, né? O domínio 3 é um domínio onde eu tenho quase um equilíbrio de tração e compressão. A posição da minha linha neutra está quase no meio da minha peça, ou seja, eu tenho quase 50-50, né? É o domínio onde eu mais economizo, porque eu trabalho com a capacidade máxima desses dois materiais e eles eu consigo diminuir a questão da área de aço, eu acabo não tendo uma área de aço
alta, porque eu sei a capacidade de cada material. Então, ela é considerada a minha situação mais econômica de dimensionamento, né? Domínio 4, eu vou utilizar ela como uma seção super armada ou composta, porque eu preciso colocar aço na minha zona de compressão para aguentar os esforços, porque ela não consegue segurar sozinha, né? Então, eu vou usar para uma situação de armadura dupla, e depois vocês vão ver que a gente vai usar muito o domínio 4 para dimensionar pilares também. Então, eles vão começar a entrar mais aqui. Domínio 5, eu tenho compressão pura, né? Diferente do domínio 1, que eu só tinha tração pura. Domínio 5, eu tenho somente compressão, também utilizado para o dimensionamento de pilares, né? Onde eu tenho somente esforços de compressão sendo aplicados nos meus pilares. O esquema da viga, para a gente lembrar, vamos lembrar um pouquinho, né? Eu tenho armadura positiva ou de tração, armadura negativa ou de sustentação, dependendo, né, do que for a minha viga, se ela for uma armadura dupla ou simples. Eu tenho o dimensionamento dos meus estribos, que combate os esforços de cisalhamento. Eu tenho H como sendo a altura total da minha viga, D' como sendo da borda mais comprimida até a metade das minhas área de aço, né? Meu D, minha altura útil, o D' é cobrimento, diâmetro do estribo, meia barra, às vezes dependendo do espaçamento vertical também. Aqui, deixa eu só ver se eu consigo... Aqui. Ó, aqui é um modelinho que a gente vai vendo a evolução do estágio 1, estágio 2, estágio 3. Quando eu começo a ter uma abertura de fissuras, né, o meu esforço de flexão, ele tá acontecendo, isso está me gerando um momento, e eu vou passando, né, do meu estágio 1, que é o estágio que é onde eu não tenho nenhuma fissura, não tenho nada, né, opa, perdão, deixa eu só botar aqui. Então, no momento que eu começo a aumentar os meus esforços, né, eu começo a aumentar o meu momento, começo a ter abertura de fissuras na minha zona de tração, e eu começo a ter esmagamento do concreto na minha zona de compressão, que aí eu tô no meu estágio 3, que é a minha situação de ruptura. É no estágio 3 que a gente dimensiona as nossas vigas, porque daí nós aproveitamos o máximo dos nossos materiais, né? Então, a gente pega a pior situação que aconteceria no meu cálculo e dimensiona para que essa pior situação nunca ocorra na vida real, né? Então, a gente trabalha com essas situações, tá? Então, a gente precisa lembrar que, para dimensionar uma seção retangular, a gente precisa trabalhar com os domínios, né? Onde eu tenho o meu aço trabalhando no máximo, no meu módulo de deformação, que é 10% por mil, e o meu concreto, desculpa que não é aço, é concreto, 3,5% por mil. Então, lembram dessa partezinha aqui da seção retangular, que é onde eu tenho somatório de forças de tração e força de compressão é igual a zero, porque o somatório de forças é nulo, né? Essa diferença de força de concentração de força de tração e força de compressão me gera um momento sendo aplicado através do braço da alavanca, que é a letra Z. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Né? Meu braço de alavanca. E com isso eu tenho essa diferença. E também o diagrama, né, de tensão e deformação do concreto, ele é uma parábola retângulo. Então, a gente traz ele para um retângulo, que fica mais fácil matematicamente de calcular, e a gente consegue tirar fórmulas geométricas em função disso. Lembrando que a parte de tração do concreto, ela é totalmente desprezada, então quem responde à tração é somente, exclusivamente o aço, tá? A gente sabe que o concreto, ele resiste ali uns 10%, né, da resistência de compressão, ele corresponde
a tração, mas a gente não considera ela no dimensionamento. Então, aqui tá os desenhos que a gente tanto utilizou semestre passado, né? Então, eu transformo a minha parábola retângulo num retângulo e eu faço a diferença entre o somatório da força de tração, concentro a minha força de compressão, que antes, né, está uma distância de 0,8 de x, então está na metade, 0,4 de x. 0,85 do FCD é a tensão do concreto, né, sendo aplicada, e x é a posição da linha neutra. E daí, então, eu vou ter aqui eu tenho um domínio simples, quando eu dou um domínio com distribuições 50-50, né? Dos dois funcionando super bem. Quando eu tenho o concreto atuando, eu tenho uma parábola que eu transformo ela num retângulo, tá? E daí, matematicamente, através do somatório de forças, a gente tira, né, as fórmulas que a gente utilizou semestre passado, seja ela por Bhaskara, seja ela por KMD. Então, o momento é 0,68 de BW x FCD vezes altura útil menos 0,4 da linha neutra. E para achar a área de aço, o meu momento de cálculo majorado por 1,4 é a resistência do aço dividido por 1,15, minorada, a altura útil menos 0,4 de x, tá? Então, seção retangular, eu deixei aqui para a gente até ver na aula que vem, tá? Como que a gente recalcula isso? Esse aqui é um exercício que já foi calculado semestre passado, tá? E eu deixei ele aqui para vocês treinarem ele de novo, tá? Pode calcular por essas duas fórmulas ou pode calcular ele por KMD, não tem problema, tá? Mas é bom nós darmos uma... Cheiro de queimado. Hã? Ah, tá. Isso vai nos dar uma... Até perdi minha linha de raciocínio. Pode ser qualquer um dos métodos, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Essa parte aqui da seção T, deixa eu ver como é que a gente está de alunos aqui. Vamos ver. Eu acho que... Acho que eu consigo. Acho que tá quase todo mundo. Vamos embora. Vamos tocar a ficha. Aqui. Então, esse exemplo aqui eu quero que vocês façam, né? Vocês tentem, não olhem no caderno, né? Tentem fazer para lembrar um pouquinho de como que tá sendo esse remember aí, né? Do dimensionamento. E daí nós vamos começar a falar sobre seção T, tá? Seção T é quando eu tenho uma viga que ela tem a contribuição da laje atuando na transferência de esforços. Então, por isso que a gente chama de seção T, porque justamente a minha laje ela vai estar contribuindo ali para receber os esforços da minha viga. Então, a seção T, tá? Ela é um conjunto de laje e viga resistindo a esses esforços. O que acontece? Eu vou separar ela por dois elementos para o meu dimensionamento. Seja, eu chamo de alma ou nervura essa seção retangular e eu chamo de mesa a minha laje, tá? Então, basicamente, é quando eu tenho uma laje que se apoia dentro dessa... se apoia também dentro dessa viga e elas trabalham em conjunto, né? Elas viram um novo elemento estrutural sendo aplicado, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo que a seção T, apesar do próprio nome dizer é um T, não necessariamente ela pode ser um L, ela pode ser um C também, tá? É quando eu tenho essa contribuição. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma planta aonde eu tenho duas lajes e eu tenho uma sacada, né? Uma laje aqui em balanço e eu tenho aqui o resto dela apoiada.
Se eu fizer esse corte aqui da seção AA, né, que vocês estão vendo aqui, esse corte, tá? Eu enxergar esse corte, o que que eu tô vendo? Eu tô vendo que essa parte aqui da minha viga tá em balanço, correto? Eu só... Isso que às vezes acontece essas coisinhas aqui. Eu tenho essa parte aqui que tá em balanço, eu tenho a viga e eu tenho essa outra parte, né? E aqui, então, eu tenho uma seção T, onde eu tenho a colaboração para esse pilar 1, eu tenho a colaboração dessa laje com essa outra laje. E aqui no meio que eu tenho o meu pilar 2, eu também tenho a colaboração dessa laje, que é a laje 2 e a laje 3. Aqui eu tenho da laje 1 e da laje 2. E nesse cantinho aqui do P4, eu tenho apenas a colaboração da laje 3, né? Então, aqui eu consigo desenhar. O BF a gente chama de mesa colaborante, tá? E daí nós utilizamos ele. Fecha para mim, tá muito frio. Fecha para mim, tá bem frio. Fecha, prefiro que tá bem frio. Eu vou ter as abas, tá? Que eu chamo esses detalhezinhos aqui, eu vou chamar de abas, tá? E aqui eu vou ter a minha viga normal. E daí, no dimensionamento, toda essa minha seção T vai estar resistindo aos esforços que aquela viga vai estar recebendo. Seja ela em L também, não tem problema. Daí, como que eu vou saber se eu tenho uma seção T verdadeira ou uma seção T falsa, tá? Depende a posição da linha neutra. A posição da linha neutra que vai determinar se eu tenho uma seção T verdadeira ou se eu tenho uma seção T falsa. Se a posição da linha neutra, tá? Ela ficar na minha alma, na minha mesa, perdão. Se ela cruzar na minha mesa, eu tenho uma seção T falsa, tá? Eu dimensiono ela como uma seção retangular. Agora, se a posição da minha linha neutra cruzar na minha alma ou nervura, aí eu tenho uma seção T verdadeira, tá? E como que eu vou saber também essa distância, né, desse BF, que é a mesa colaborante, né? E como que eu vou saber exatamente essas distâncias aqui que eu vou adotar? Eu vou fazer essas condições que a 6118 me fala, que B1 vai ser 0,10 do A, que é a distância entre pontos do momento fletor nulo, né, que é a distância onde o meu momento fletor ele cruza e fica 0, tá? Então, essa aqui vai ser a minha distância A. Ou o meu B2 ou B4, que daí é o do outro lado. Daí aqui que vem os B. Então, aqui quando eu tiro o meu Azinho. Então, segundo a 6118/2004, a largura colaborante, que é o BF, deve ser dada pela largura BW, acrescida de, no máximo, 10% da distância de A. Perdão. Entre os pontos do momento fletor nulo, para cada lado da laje em que houver laje colaborante. Então, se eu tiver uma viga simplesmente apoiada, meu A vai ser 1 vezes o L. O tramo com momento em uma só extremidade, 0,75. Tramo com momentos nas duas extremidades, 0,60. Ou tramo em balanço, 2 vezes L. Deixa eu só pegar aqui meu copinho com água. Tô aqui na mesinha. Então, uma forma mais simples de eu saber se eu estou com uma situação de seção T verdadeira ou seção T falsa, eu vou verificar a posição da minha linha neutra. Então, a posição da minha linha neutra, eu vou achar KMD, eu vou tirar KX, né? Vocês gostam de KMD, eu acredito, pode fazer pela Bhaskara também, não tem problema. Eu vou ter o KMD, eu vou ter o KX, eu vou ter a posição da linha neutra. Se a minha linha neutra ela for maior que o HF, que é a altura da minha mesa, seção T.
Se o meu x for menor que HF, seção retangular. Simples assim. Se for seção retangular, né, se for seção T falsa, seção retangular, aplico a área de aço direto e calculo. Forte abraço. Agora, se for uma seção T, eu vou ter que calcular o momento resistido pelas abas, tá? O momento resistido pela nervura, e daí eu vou tirar a área de aço. A área de aço vai ser a soma do momento 1 do momento 2, tá? Vai ser a área de aço para todas. E daí eu vou distribuir, né, linearmente aqui também. Vou distribuir aqui, perdão. Aqui depois vem a da laje, né? Vem a armadura da laje. Então, eu tenho 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo, vou pegar ele e vou jogar no whiteboard. Vamos fazer ele, esses são rapidinhos. Ó, calcular a armadura para uma viga simplesmente apoiada. Deixa eu só aproveitar e vou pegar aqui, vou abrir a resolução do meu celular. Porque eu deixei meu caderno lá em cima e eu não quero parar a aula para lá buscar. Mas ele está aqui, concreto armado. Calcular a armadura para uma viga simplesmente apoiada de vão igual a 30 metros, cuja seção é igual à da figura e está submetida a um momento, considerar o AC 50, FSK de 30. Esse aqui é um exemplo de uma viga de ponte. Por isso que ela tem momentos tão altos, tá? Vamos pegar aqui. Então, tá. Ó, vamos determinar aqui como que a gente chega nesse valor do BF, tá? Vou mostrar para vocês. Então, vamos botar aqui. Número 1. Determinação da largura. Se fosse uma situação, né, que a gente não sabe. Aqui ele tá até me dando 170, mas eu quero mostrar para vocês onde é que sai o 170. Colaborante BF, tá? Então, o que a gente sabe? Que BF é igual a BW mais 2 vezes o A, né? B1 e B2, 0,10. Tô abrindo tudo errado. Ou 0,10 do A. Vamos botar aqui, então, não vou botar o A para não confundir, eu vou botar B, B1, tá? Que é a distância que eu vou ter de um dos lados. Então, aqui, o que eu quero saber é aqui, ó. Quanto que eu vou ter desse lado e depois quanto que eu vou ter desse, né? Para eu ter o BF, que é o total. O que eu já sei? Que o meu BW é 18 centímetros. É a da minha viga aqui, tá? B1. Agora sim, eu vou pôr aquela parte lá da forma. B1 vai ser 0,1 do A. O A é a distância, que estava lá para nós, ó, entre apoios de momento flutor único, né? Então, eu vou considerar aqui 0,1 vezes 30 metros, 3.000 centímetros, 300 centímetros, tá?
Estou considerando aqui uma situação como se ela fosse uma viga simplesmente apoiada. Ó, o A é igual a 1 vezes o L, tá? Estou usando ela inteira, simplesmente apoiada. Então, meu L, meu Azinho vai ser todo ele. Essa é a minha primeira situação que eu vou adotar. Daí eu vou verificar essa outra aqui, ó. Eu fiz essa. Agora eu vou fazer essa aqui. 0,5 do meu B2. Vou chamar de B4. Vou chamar de B2. Que vai ser 170 Deixa eu só lembrar aqui por que eu usei. De onde é que eu tirei o 170? Se eu não tenho essa informação. Deixa eu só ver que faz tempo que eu não vejo esse exercício. 170 menos 18. Dividido por 2. Deixa eu só olhar a fórmula ali. B1 é o valor a ser incorporado à mesa, T no caso de laje não em balanço. B3 é o valor a ser incorporado à mesa no caso de laje em balanço. B4 é a distância da extremidade de balanço até o início do BA, no caso de existir mísulas, ou até a face da viga se não houver mísula. Tá, eu vou ter que ver depois por que eu adotei aqui já direto 170 menos 18. Aqui eu entendi o que eu fiz, né? Eu quero saber quanto que é 170 menos os 18 dividido por 2, 76 para cada lado. Só que eu queria entender por que eu peguei já o 170. Eu vou deixar essa partezinha aqui, eu vou olhar, olhando o celular, eu vou olhar e na próxima aula eu explico para vocês. Que não tá fazendo sentido. Eu acho que quando eu copiei esse exercício, eu devo ter esquecido algum detalhe, algum cálculo que eu não botei aqui no meu caderno. Mas daí eu mostro depois para vocês. A gente não vai precisar dele para calcular. Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu até ver. Que eu acho que eu não coloquei. Eu acho que eu coloquei depois aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa. Acho que eu deixei como uma atividade. Deixa eu ver aqui se é a atividade 2 que eu tô pensando. Atividade 1 é a que eu tô pensando. Aham. Esse aqui é um exemplo também de uma sessão T que eu vou postar para vocês. E aqui a gente consegue ver também certinho o tamanho do 65, porque é 20, 25 e 20. Então, ela tem 65, tá? Porque aqui é uma laje e eu tenho a minha viga aqui. Então, é 20, 25 e 20. Por isso que sai aquele 65. Ali, naquele caso, eu não tenho as lajes, né? Eu não consigo ter as lajes aqui para eu saber certinho o comprimento. Eu tô só já direto com a seção transversal da seção T
Daí por isso que eu não estou conseguindo saber de onde é que saiu aquele valor. Mas eu vejo direitinho no livro e depois eu trago para vocês na próxima aula. Então, pegamos aqui o exercício. Vou fazer assim. Pegamos aqui o exercício já com as dimensões, né, do meu BF. E vamos direto saber a posição da linha neutra. Determinação da posição da linha neutra. Para saber, né, se o meu... Deixa eu só pegar a fórmula. Eu estou com uma seção T verdadeira ou uma seção T falsa, tá? Então, vejam que na fórmula do KMD, o que mudou foi o meu BF. Que antes era BW, agora eu tenho que colocar o BF, porque eu estou considerando como se ela fosse assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou considerando como se ela fosse assim, inteirinha. Aí deixa eu botar transparente. E aqui eu vou botar vermelha. Tá, eu estou considerando ela uma grande seção retangular. Então, eu estou dizendo que o meu BW é o meu BF. Então, meu KMD aqui vai ser 6,770 quilonewtons ponto metro. MD, ó, já está majorado. Não preciso majorar, né? O meu BF, 1,7 metros. O meu D já está aqui, ó. Meu Dzinho, ó. 175. Ao quadrado. Vezes o meu FCD, que nesse caso é 30. Então, é 30.000. Estou trabalhando em metro, né, pessoal? Quilonewtons metro quadrado, dividido por 1,4. Aquele da atividade eu vou resolver na próxima aula com vocês, ele, tá? Daí, vamos achar um valor de 0,0607. Com isso, eu tiro da tabela quem é KX. Zero, 995. E já tiro o KZ também, né? 0,9602. Então, para eu saber a posição da linha neutra, eu vou usar aquela fórmula que a gente sabe que x dividido por d é igual a kx. Ou seja, x é igual a kx vezes d, que é igual a 0,0995 vezes o meu d, que é 1,75 metros. Isso vai me dar 0,174 metros. Ou seja, né? Se eu passar para centímetros, 17,4 centímetros. Como o meu x, que é 17,4 centímetros, ele é menor que o meu HF, que é 20 centímetros, eu tenho uma situação de seção retangular. Ok? Não é uma seção T falsa, né? Não é uma seção T verdadeira. Então, significa que não tenho colaboração
dessas abas no meu cálculo, correto? Deixa eu ver se aqui eu tinha postado. Postei. Então, como não tem, eu vou pegar... Deixa eu fazer um negocinho aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Vou deixar esse aqui no cantinho aqui. PW. Eu vou calcular de novo o meu KMD. Tá? Então, vai ser... Ah, não preciso calcular meu KMD de novo. Desculpa, não preciso. Eu já tenho o KZ. Eu vou tirar minha área de aço. Uma seção T falsa. Ela não vai estar colaborando ali. Vai ser aqui de novo, ó. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. 67,70 quilonewtons ponto metro. Meu KZ 0,9602. É no outro que eu tenho que calcular de novo KMD, na outra situação. Uns 75 metros. E... Ah, aqui eu esqueci, ó. Deixa eu colocar aqui dividido. Agora sim, né? 50 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,15. Aí vocês devem estar pensando, nossa, ela está usando metros e centímetros. Essa é a única situação, a área de aço é a única situação que eu consigo, tá? Porque eu tenho como cortar, né? Quilonewton corta com quilonewton, metro corta com metro e vai me sobrar centímetros, tá? É o único exemplo que isso. Daí aqui eu tenho 92,7 centímetros quadrados, uma área de aço bastante alta, porque é um perfil de uma ponte, tá? Esse aqui é um exemplo que eu caio numa situação de seção retangular, né? Daí se a gente olhar, por isso que eu estava calculando o KMD de novo, mas é por causa desse exemplo aqui, ó, que eu estava olhando esse. O que acontece nesse exemplo aqui? A mesma coisa, só que daí eu forço descer a posição da linha neutra, porque eu aumento o meu momento. Imagina 100 mil quilonewtons metro, né? Então, é um exemplo bem fora da nossa realidade. E daí, eu vou deixar ele para resolver na semana que vem, porque daí eu vou resolver junto com essa atividade 1. Eu vou postar ela depois para vocês e a gente vai resolver ela junto. Aqui já é um exemplo mais de um edifício mesmo, tá? Uma área de aço mais coerente com o que a gente vem vendo ao longo do concreto armado 1, tá? Então, o que eu fico? Eu fico de ver de novo essa partezinha aqui. Eu vou ver se eu consigo achar onde estaria o tabuleiro dessa ponte. Não me lembro se no livro tem essa informação para a gente conseguir calcular. Porque aqui tudo faz sentido, até aqui tá tudo certo, só que o problema é que ele considera B2 já dando 170. Eu queria achar o 170, né? Então, tem que só dar uma olhadinha. Acho que faltou alguma equação na hora que eu passei a limpo no meu caderno. Então, aqui, quando eu tenho uma seção T falsa, eu dimensiono ela como uma seção retangular, faço a mesma coisa que a gente vem fazendo. E ela vai mudar quando a gente for fazer esses mesmos cálculos, tá? Porque é os mesmos esforços, só vai mudar o momento.
E daí nós vamos ver que a posição da linha neutra vai cair na nervura. E daí, quando ela cai na nervura, eu tenho que calcular o M1, M2, e daí sim eu vou achar a área de aço para depois achar número de bitolas e tudo mais. Então, para a aula da semana que vem, eu fico de ver isso, né? A gente faz esse segundo exemplo aqui e a gente faz essa atividade aqui também juntos durante a próxima aula. E a gente começa a introduzir aí, então, o conteúdo, tá? Vou parar hoje por aqui, porque é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, né? Deixa eu parar de gravar. Eu vou postar